eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A Bíblia diz assim, em Tiago: crê em Deus? Creio. Faz bem, que até o diabo crê e treme. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia não para só por aí, né? Porque a Bíblia também fala que todo aquele que me buscar de todo o coração vai achar Ele. Então sempre é o que também está escrito, né? E foi Ele que nos criou. É assim a nossa crença. Quem crê em Deus, crê que Ele que nos criou. Que só estamos aqui por causa dEle. Mas não tinha ser humano nenhum, não. Era sem forma vazia, não tinha nada. Aí Ele se irmou e criou um homem e uma mulher. Por isso que estamos aqui. Então, cada parte do nosso corpo, tudo foi obra dEle. E os seres humanos, todos os seres viventes estão respirando porque Ele mantém respirando. É o poder de Jesus sustentando todas as coisas que a Bíblia diz. Inclusive os seres humanos. É Ele que dá a respiração, nele nos movemos, existimos. É Ele. Amém? É Ele. Até em Atos, nós vamos ler isso, o Espírito Santo usando Lucas para falar disso, que Paulo pregando, esse Deus desconhecido aí, é Ele que não é servido por ninguém, é Ele que dá a vida, a respiração, é Ele que sustenta tudo. Então é esse Deus aqui que, por conta própria, ninguém mandou, Ele quis criar os seres humanos. E foi o único ser criado que Ele criou para ter comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Criou para ter intimidade. Por isso que a Bíblia diz que Ele veio no jardim de novo para falar com eles. Conversar. Amém? Que somos nós. Não é, foi o plano, toda a humanidade, ter comunhão com Ele. E no 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Amém? É o que diz, 1:31. Era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então a Bíblia está afirmando que esse Deus todo-poderoso, perfeito em sabedoria, em tudo, viu que a obra das mãos dele, viu que tudo que ele criou estava perfeito de acordo com o plano dele. Aconteceu como ele queria. É isso que a Bíblia revela? Então eu creio nisso. Ficar fantasiando com a mente corrompida, não, nem é o que está aqui, Deus, e viu que era para mim também. Amém? É Ele que falou que ficou tudo perfeito. Acabou. Amém? Então é o que diz, e se a Bíblia diz isso, é a verdade. A fé manda eu crer assim. Amém? Em nome de Jesus. Mas só que nós sabemos que, e tudo isso com um propósito. Deus é espírito, mas é um espírito pessoal. Ele criou a nossa alma, nosso espírito, para Ele ter comunhão conosco. E essa intimidade de vir conversar, Ele nunca abandonou a criação dele,
Nunca. Sempre cuidando, sempre querendo salvar, sempre querendo trazer. E nós possuímos também os atributos do Senhor, os atributos comunicáveis, né? Porque esse senso de justiça nosso vem dele. O amor vem dele. Deus é amor, o Deus de paz. Então, isso tudo, o mundo procura paz. Esse desejo é porque tem isso no nosso Criador. Amém? A Bíblia diz que existe uma alegria que vem dele. Só que nós sabemos que entrou o pecado. Aí essa imagem se corrompeu. Acabou a comunhão, o homem se corrompeu e passou a levar uma vida inútil pela falta da presença desse Deus. Sem a vida dele, sem a paz dele, sem a alegria dele, sem a justiça dele. E a Bíblia fala que é uma vida inútil. E a Bíblia diz em Isaías que toda a criação, todos nós, fomos criados para a glória dele, que ele criou com um propósito, para ele ser glorificado. Amém? Mas só que a corrupção no homem, o homem pensa que ele que tem que ser glorificado. Só que quem tem que ser glorificado é o Criador. Esse sentimento de buscar glória para si já vem do maligno que conversou com Eva. Amém? Porque o propósito era glorificar, o propósito de toda a criação dele é para glorificar ele. Amém? A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que está aí. E ele no 42:8 diz, eu sou o Senhor. Amém, irmão? A fé quando entra na gente, quando entra na nossa alma, está escrito assim, eu sou o Senhor, amém? Então, é para deixar bem claro, isso aqui está escrito, não é só para revelar que eu sei ler, amém? Isso aqui está escrito para falar, para mostrar para aqueles que foi gerado fé, para ter a certeza que Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor que criou tudo, Ele é o Senhor que sustenta todas as coisas, Ele é o Senhor que nos mantém vivo, Ele é o dono por direito, né, de criação e redenção, amém? Ele é o dono, e até aquela passagem em Atos que o Paulo estava no navio, e eles já tinham perdido até a esperança de viver. Aí Paulo se levanta naquele navio com 200 e poucos passageiros e diz, não temas, porque o anjo de Deus me apareceu e falou comigo, que o Deus a quem eu pertenço, o qual eu sirvo, disse que ninguém vai morrer. E olha, vai acontecer como ele falou. Amém, irmão? Ele é o dono. E Paulo entendeu. Amém? Isso é para a gente se converter, meu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, eu estou entendendo cada vez melhor, ela me humilha. Ela me humilha. Ela diz toda hora na minha cara, tu não é ninguém. Ela me humilha. Glória nenhuma nossa, irmão. Enquanto quem não entende isso, mas não vai morar com ele mesmo. Mas não vai mesmo. Nós somos um pó. Ele é o rei. Entendeu?
Isso é sério, irmão. A Bíblia diz que eu sou perdoado, sou justificado, sou santificado, sou glorificado. É para se sentir humilhado mesmo, nada meu. É viver uma nova vida e saber que não tinha a menor condição. E quando alguém está vivendo isso, mas descansa nele mesmo. Amém? O homem, quando bate o desejo, ele não controla. Eva se deixou seduzir. Pintou o desejo, o pecado entrou, já era. Sentimento. Primeiro a conversa ficou boa, mas depois que o pecado, vergonha e medo daquele que, entendeu? Como é que eu vou ter vergonha e medo daquele que me salvou, daquele que me sustenta, daquele que me capacita a entrar no plano ideal dele, o plano real, de glorificar o nome dele. Amém, irmão? Ele é um ser pessoal, que houve essa tragédia aqui, o propósito supremo. Amém, irmão? Primeiro lá, todos para a glória dele. Aí isso se perdeu e estamos vendo aí uma igreja morta, uma igreja que ainda buscando glória para si, movidos pela ganância, a mentira, discutindo coisas inúteis. Está entendendo, irmão? E a Bíblia diz, a gente não entra em questões, a gente não fica brigando, a gente só quer revelar a justiça dele, a gente só quer revelar a glória dele. Isso é a verdadeira mensagem. Amém? Não fica discutindo. Quem não quer, não quer. Quem quer ficar brigando, fica brigando. Quem quer viver na safadeza, que fique, não quer, não quer. Mas a gente não. A gente tem uma pátria. A gente sabe para onde vai. A gente sabe quem nos salvou, onde está. Amém? A nossa vida não está mais aqui. A Bíblia diz isso tudo. E como Paulo falou em Atos, vai acontecer como ele falou. Pode acreditar. Pode acreditar. Vai acontecer como ele falou. Amém, irmão? Não dou a outra a minha glória, não dou a outra qualquer coisa, não dou. Não dou. Se depositar a confiança de vocês em outra coisa, a não ser eu, ele está falando, não perdoo. Porque ele é o Senhor. Ele que decidiu aquele, depois do primeiro Adão, nós sabemos do fracasso que foi. Nós sabemos, o homem ideal, ele criou lá, Adão e Eva. Ele queria para obedecer por amor. Jesus não obedeceu por obrigação não, irmão. A Bíblia diz que ele obedeceu, foi fiel, porque ele estava no amor do Pai. O Jesus homem, amém? Que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o homem ideal, ele veio há 2000 anos atrás. O homem que Deus planejou na história saiu do ventre de Maria. Amém? E a Bíblia diz que quem gerou o homem ideal no ventre de Maria, depois gera outros. A Bíblia afirma que o mesmo Espírito que gerou o homem ideal no ventre de Maria, o Salvador, cheio da majestade, da glória do Pai, o primogênito, o unigênito, o filho único, que não tem mais ninguém, mas depois mais, ele disse, depois mais irmãos. Amém? Com a vida que ele conquistou para nós, vencendo todos os inimigos, revelando a glória do Pai, glorificando o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Perfeito a obra do Senhor Jesus. Perfeito. Amém?
em nome do Senhor Jesus. E isso é para nós. É uma desgraça total. Logo depois, no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver a desgraça da mente humana. E viu Deus que a maldade só se multiplicava. E toda a imaginação dos pensamentos, tudo era uma corrupção só se multiplicando. E isso vai aumentando até hoje. Tudo que o homem cria que parece ser um espetáculo, só para destruição, irmão. É só para destruição. Mas o homem carnal não enxerga isso. Não enxerga, porque tem que estar com a luz de Cristo para enxergar. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Tem ninguém excelente, mais excelente. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Essa é a desgraça, mesmo? Essa é a desgraça. Não é não ter dinheiro, não é isso não. O problema é ser escravo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amém, irmão? A Bíblia, o Espírito Santo, ele vai me humilhando. Amém? Porque o conceito que nós temos de nós é completamente contrário disso aqui, amém, irmão? Pensa bem, isso aqui é o Espírito Santo falando assim da minha realidade e falando da tua. Está entendendo, irmão? Não é que às vezes eu penso que isso aqui eu não estou enquadrado. Eu penso que só está falando dos outros. Amém? Quem já caiu nesse, pensa, quem cai nesse erro? Não é verdade, irmão? É você, sou eu. Tu é uma praga, um lixo. Eu também. Pessoas podres, sujas, mentirosas. Está falando de mim, pô. E você também. O padrão é Jesus. O padrão não é Herodes, pô. O padrão não é o presidente. O padrão não é o outro que tu está vendo aqui. O padrão é Jesus. Se tu olhar Jesus e não enxergar que tu é isso aqui mesmo, tu está pior do que tudo. Quando olha Jesus, por isso que é bom conhecer Jesus. Quando tu conhece Jesus, tu fala, pô, obrigado. Só conhecendo Jesus. Amém? Não há ninguém que busque a Deus, todos extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E qual é o normal? Vê se é assim mesmo, vê se é isso. Eu não me vejo assim porque eu não faço mal a ninguém. Não, Jesus falou que tu nunca fez um bem. Nenhum só, ainda deixa esse nenhum só para não ter dúvida. Amém? A sua garganta, aí já está falando do que tu fala, e eu também. É um sepulcro aberto. Amém? O sepulcro aberto, dá para dar uma chegadinha lá agora no cemitério e ver alguém que foi enterrado tem uns 4 meses. Levanta assim, ó. Como é que está aquilo lá? Como é que está? A Bíblia está falando que a nossa garganta é um sepulcro aberto. Que cheirinho gostoso. Amém, irmão? Com a língua, tratam enganosamente. Peçonha de áspide, veneno de cobra, está debaixo dos seus lábios. Isso aqui é até bom a gente saber, porque quando eu for conversar com alguém, ó, com quem eu estou conversando. Quem não tem Jesus, está enquadrado aqui. Olha com quem eu estou conversando. Mas eu estou com o antídoto da cura para poder entender lá e saber como aplicar o antídoto. Porque tem cura que teve cura aqui. Amém? Porque a pessoa está no engano. Aí eu sou esse ontem.
E eu tenho a cura. Está comigo. Amém, irmão? Não quer curar não alguém que está assim? O novo homem, ele apareceu, o homem ideal de Deus apareceu para curar a gente que se encontrava assim. Sabe com quem ele está? Com aqueles que foram curados, com agora que Deus vê em Cristo Jesus e diz assim, e viu Deus que ficou tudo muito bom. O corpo de Cristo, aos olhos de Deus, está perfeito. A verdadeira igreja vai subir. E está perfeita aos olhos de Deus. Ali está a justiça de Deus na verdadeira igreja. Que não são mais essas pessoas. Que não tem mais debaixo, fala tudo para edificação. Não peçonhas de acho, não palavras da vida inútil. Amém? Porque se converteram. Porque aquele que nasceu de uma forma perfeita, cresceu e começou a revelar a perfeição. E foi através do Espírito, foi ministrando, subiu, desceu, aí esse Espírito, porque ele é um Espírito pessoal, Deus, e veio tirar o velho e colocar o novo. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Quando Jesus revela a verdade para um salvo, está passando o conhecimento, a Bíblia. E quando ela diz que eu estou no erro, porque a lei, a letra, veio só para conhecer o pecado, mas não tinha como se salvar. Não tinha como falar não para aquilo que me proibia. Aquilo que ela me falava para não fazer, não tinha como eu obedecer. Não tinha, porque era só letra. Não tinha o espírito de vida. Mas o espírito de vida chegou. A letra mata, mas chegou alguém que vivifica. Então, o homem ideal planejado por Deus apareceu e hoje tem um corpo na terra que glorifica a Deus em tudo. E nós temos que nos enquadrarmos nessa revelação. O de glória em glória se torna uma realidade. Amém? A Bíblia diz que esse Senhor é o unigênito do Pai. A Bíblia diz que é para tudo ele ter a preeminência. O que significa? Jesus, o destaque. Jesus tem que ser o destaque de nossas vidas, de nossas reuniões. Jesus tem que estar em primeiro lugar. O centro das atenções tem que ser Jesus. E a Bíblia diz que em esperança somos salvos. Somos salvos, eu fui salvo, fui perdoado. Sou salvo agora, estou conhecendo a verdade e a verdade está me libertando. E vou ser salvo no futuro, a redenção do corpo. Olha o homem ideal como vive. Que quanto ao trato passado, amém? Passado, quando falo passado para mim, é claro que eu me reporto ao velho homem. Eu antes, amém? E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Amém? Ó, quem vai se despojar é quem? Eu. É claro que por causa da presença do Espírito, por causa da revelação dele. Aí eu tenho como tirar de mim o que não presta.
não por mérito meu, por causa da presença dele. Porque se ele não revelar, não tem como. Se ele não revelar, não tem como eu saber. Mas ele é maravilhoso, que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Ele revela e ele sabe que eu estou com desejo agora, no meu coração, de tirar a nojeira da minha alma. Eu não quero mais nada que me atrapalhe a minha comunhão com ele. Não quero mais em mim. Amém? Vos despojei do velho homem, que esse velho homem ele se corrompe pelas concupiscências do engano, desejo do engano. Amém? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. O novo homem que, segundo Deus, no padrão do Senhor, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? No padrão do Senhor. Louvado seja Deus. Que nós somos criados em Cristo como feituras suas, obra de arte, obra de Deus, e a obra de Deus é perfeita, uma obra de arte, feituras suas, criados. Olha o padrão, nós somos criados, qual é o padrão? A Bíblia diz criados, a verdadeira igreja, criados em Cristo Jesus. Olha o padrão, criados em Cristo Jesus, recebendo tudo aquilo que foi revelado em Jesus, o que ele conquistou para nós, para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos andar nela. Amém? Isso é estranho, irmão. Não receba isso como estranho, porque vai acontecer como está escrito. A Bíblia diz quem eu era, quem eu passo a ser e quem eu vou ser no final. Onde eu estava, onde eu estou e para onde eu vou, a Bíblia diz tudo. A Bíblia não deixa brecha para eu viver do jeito que eu quero. Amém? Houve a separação de toda a humanidade. Deus trabalhou de novo para trazer a humanidade para perto dele de novo. Amém? E não podemos desprezar essa oportunidade, porque se pela ofensa de um só, lá, o pecado que entrou, a morte reinou por esse, a morte reinou por causa desse, amém, irmão? A morte espiritual reinou por causa desse, por causa do Adão, o primeiro, amém? Então eu vivia pecando porque eu ainda estava sob o domínio, aquela influência do primeiro Adão. Amém? Glória a Deus, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, claro que a gente recebe pela fé, amém, irmão? Os que recebem a abundância da graça. Então tenham a abundância da graça. Amém? Glórias ao Senhor. E do dom da justiça, quem recebe, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Amém? Quem recebe. Então, no dia do juízo, vai ser revelado quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Quem foram esses que vão entrar e ele vai escutar, entra bendito do meu Pai? Os que reinaram em vida, que não quis mais viver segundo a carne, mas viveram como segundo o Espírito, que viveram como aqueles que não eram mais devedores da carne, mas devedores do Espírito. Reinão, Jesus falava, eles obedeciam, porque revelava que amava o Senhor. Reinarão em vida aqui. Amém? Qualquer palavra contrária é do diabo, é da carne. Amém? Porque ele nos amou desse jeito, e a Bíblia é bem clara. Se o Filho vos libertar, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Só reina por causa de Jesus. Mérito de ninguém. Essa palavra é a palavra de vida eterna. O Espírito de vida chegou. Amém? Todo aquele que crê nele, como diz as Escrituras, reinarão em vida. Rios de água viva fluirão do seu ventre, do homem interior. Então reinarão em vida, por causa dessa vida agora reinando dentro de nós. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Onde há um temor de Deus, onde o novo homem apareceu, há uma preocupação durante o dia. É gerado esse temor dentro. Que eu vou começar a escolher as coisas. Porque Eva escolheu se separar. Eva e Adão separou a humanidade toda, fez uma escolha. Só que eu agora acordo, as coisas se apresentam. Começam a vir as coisas para a minha vida. E eu vou começar a agir. Eu vou tomar decisões. Agora, mas só que agora, faça qualquer outra coisa, eu vou me reunir lá em casa. Faça tudo para a glória de Deus. Então eu não posso esquecer desse Deus. Eu não posso revelar durante o dia que ele não existe, porque ele está bem vendo, ele está me vendo. Amém? Quantas pessoas têm, irmãos, ainda está sob o domínio do diabo e pensa que tem Deus. Tem pessoas que estão já caindo no inferno e pensam que estão indo para o céu, pensando que essas palavras são brincadeira. Se tu não fizer para a glória de Deus, tu está contribuindo para o reino do diabo. Porque eu nasci com um propósito para glorificar a Deus. E qual momento? A Bíblia fala todos. Em qual momento? Todos. Porque aquilo que a gente não buscava e nem queria, ele se apresentou e falou assim, toma. Toma. Amém? Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então, em nome de Jesus, vai se reunir, vai acontecer alguma coisa, vou tomar uma decisão, eu vou agir. Aí eu tenho que lembrar que eu não me pertenço mais. Que o apóstolo Paulo deixou para a gente bem claro pelo Espírito Santo. O Deus, o qual eu pertenço. Aquele homem horrível, olha o que fala agora. O qual eu pertenço e sirvo. Me falou que ninguém vai morrer. E não temas, porque vai acontecer como ele falou. Amém? Vai acontecer como ele falou. O qual é o meu dono e eu sirvo. Ele é o teu dono. Onde ele se torna Senhor, ele passa a governar. Amém? Ele é dono por direito de criação e redenção. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos. Como? Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém, irmão? Cá para nós, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Espírito Santo está revelando que tu está nu nessa manhã, porque o sentimento de a nudez é vergonha e medo. Quando escuta estranham as palavras, ele falou lá no jardim, se esconderam. Isso tudo é espiritual. Aconteceu lá literal, mas é aplicação espiritual. Não se esconde.
consegue se esconder aqui, só que ele sabe que está se escondendo. Amém? No silêncio a gente não consegue esconder. Nas palavras falsas a gente não consegue esconder. Ele bem percebe que você mesmo, está se escondendo. Nós somos incríveis para isso. Se esconder. Falar que... Não, mas eu não queria falar isso. Tentando se esconder do que falou. Mas ele enxerga. Não adianta se esconder. Se tiver nu, não adianta se esconder que ele vê. Amém? E vê para botar as vestes dele. Para tirar a tua e a minha. Amém? Presta atenção no que nós lemos aqui. Primeiro, fazei tudo para a glória de Deus. Não dê escândalo a ninguém. Ele está bem vendo. Amém? Como também eu, em tudo, agrado a todos. Amém? Como é que eu agrado? A Bíblia fala, não buscando meu próprio proveito, igual Jesus fez, não buscou os interesses dele, só quis salvar as vidas, falando a verdade, vivendo a verdade, ele é o padrão, amém? Amém? E se isso aqui eu acordei, tem que ser revelado com a minha vida, que eu não estou buscando o quê? Aí é você também, eu também. Que a revelação é essa. Eu não ando buscando o meu próprio, eu ando, como é que eu ando? Me negando os meus interesses, querendo salvar os outros. Amém? É o que está escrito. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, o propósito, para que assim se possam salvar, que é a chance deles. Quando eles encontrarem alguém que não busca os teus interesses, que isso é anormal na terra. O primeiro que desceu e viveu isso foi Jesus. Mas ninguém. O padrão é Cristo. Ninguém do Antigo Testamento viveu isso aqui. Mas chegou alguém que viveu e faz com que a gente viva. Por isso que está escrito isso aqui. E onde há um novo homem, esse homem aparece. Porque esse homem tem um governante nele. O cabeça é Cristo. Amém? Para assim se possam salvar. Aí no 11 ele começa. Aí é profundo. Sejam meus imitadores. Amém? Mas louvado seja Deus, ele não deixa isso, né? Como se me imite, a glória é minha. Ele não. Tem um padrão, eu estou falando isso para vocês me imitarem, porque o padrão eu sigo. Como também eu de Cristo. Amém? Pode imitar, porque ele imitava o padrão. É por isso, amém? E em nome de Jesus, vocês pregaram a palavra durante a semana? Pregaram? E dá para com essa ousadia com a vida, está falando, sejam meus imitadores porque eu sou? Paulo falou. Amém? Porque é a melhor maneira de convencer alguém a tomar posse dessa salvação é revelando a vida de quem salvou. Jesus. Amém? A vida fala muito mais alto do que as palavras. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esse novo homem chegou. O primeiro, uma miséria, nós lemos aqui. Mas o segundo chegou. O primeiro Adão falhou, o segundo vitorioso. E agora em Cristo Jesus, a igreja está triunfando.
vivendo o que Ele quer, em nome de Jesus. E tem que acontecer a promessa, essa promessa, por quê? Os judeus pensavam, então a gente não somos salvos, então a promessa falhou? O Espírito Santo diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A promessa não falhou. Aqueles que iam imitar Jesus, e a Bíblia diz, o novo homem é uma nova criatura, tudo se fez novo, está escrito, essa promessa não falhou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso que ainda diz que são pecadores e não tem como vencer o pecado. É mentira do diabo. Não tem como entrar no céu vivendo com o coração dobre, amigo do mundo, satisfazendo ainda o desejo da carne, falando, revelando que na alma ainda está tudo desse mundo, desejando as coisas desse mundo, mesmo sabendo que é revelado que a vida do cristão está lá em cima. Mesmo falando que a nossa cidade está lá em cima. Mesmo falando que fomos para regiões celestiais, mesmo assim eu vivo como se essas palavras não existissem. Só que elas estão aqui. E quem vai julgar é aquele que julga segundo a verdade dele. Amém? Que haja um temor maior em nossas vidas. E saber que tem alguém vendo a gente todo dia. E sabe o que se passa dentro da gente. Sabe onde está o nosso coração. E toda a palavra dele é para tirar o nosso coração desse mundo perdido e se entregar plenamente a ele. Porque ele quer salvar. Se não quisesse, eu nem estava falando mais de Jesus, mas ele quer. Ele quer. Amém? E que seja esse desejo nosso também. Eu vou revelar agora com a minha vida em nome do Senhor Jesus, que eu não quero o meu proveito. Eu quero é salvar os outros. Amém? Porque o meu problema já foi resolvido. Agora eu li aqui que tem um monte de pessoas que quando abre a boca, quando é um sepulcro aberto, a garganta é um sepulcro aberto, quando fala tem veneno de cobra na boca, debaixo da língua. Olha com quem eu estou conversando. E sei que é alguém que tem que escutar sobre o antídoto, e a Bíblia diz que é sarado. Amém? Mas só vai desfrutar isso, se querer passar isso adiante, quem recebeu a cura. Amém? Quem está com a serpente em Cristo. Então, amém? O sepulcro sai. A gente sai do sepulcro. O veneno da cobra sai, a falta de temor sai, não buscava, agora busca. Não há ninguém que entenda a vida eterna, não há ninguém que entenda. Com Jesus eu entendo. Tudo se fez novo. Amém? Seja essa a realidade de nossas vidas. É sério, o mundo está piorando, só não enxerga, que só não se entrega a esse Senhor quem quer viver na miséria. Miséria espiritual. Amém? Seja uma realidade em nossas vidas. Ele criou, sustenta, é o dono, juiz dos vivos e dos mortos. Tem gente lá nas profundezas do mar que vai ter que subir, vai ter que aparecer para ser julgado. Não adianta, todo mundo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Amém? Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. E lembre-se, quando o Senhor fala que mostra, não se esconde não. Se Ele mostrar que tu está nu, Ele não quer te jogar no inferno, não. Ele quer te vestir. Prestou atenção? Ele quer te vestir. Tapar a tua nudez. Se não for com as vestes dele, chamada
Jesus Cristo, estamos perdidos. Amém?